Gente, olha aqui, ó, Plutão direto. É o que você vai ver aqui, agora, no Céu que Te Acontece, comigo, Carlos Holanda. O movimento de Plutão ao longo de 2023 e também em 2024 pode estar mexendo com a cabeça de todo mundo, fazendo até uma confusão por conta desse limiar no qual ele se encontra. Ele está no finzinho do signo de Capricórnio. Ele ingressou em Aquário em março de 2023, andou um pouquinho em Aquário, retrogradou, reingressou em Capricórnio nos últimos graus, está nos estertores do signo de Capricórnio e em outubro vai voltar ao seu movimento direto do dia 10 para o dia 11 de outubro de 2023. Mas não pensem que a coisa termina por aí, não. Não, é mais complicado. Do dia 10 para o dia 11 de outubro de 2023, ele está em movimento direto. E aí, por conta desse movimento direto, ele vai novamente sair do signo de Capricórnio e vai reingressar em 20 de janeiro de 2024 em Aquário. Acabou? Não. Em 2 de maio de 2024, vai ter uma nova retrogradação e, de novo, ele volta para o finalzinho do Capricórnio. Ô, coisa difícil de acabar, né? Ele só vai voltar ao movimento direto em 2024 em 11 de outubro daquele ano e só vai tornar a ingressar em Aquário em 19 de novembro de 2024. Aí prossegue por mais 20 anos. Bom, tudo isso que eu expliquei aqui agora, você também vai encontrar com outros detalhes, com outras explicações simbólicas no vídeo que é dedicado ao Plutão em Aquário, ao ingresso de Plutão em Aquário, que foi publicado aqui no canal. Dei uma olhada porque ali tem uma explicação mais ampla e também detalhada sobre todo o simbolismo da passagem do Plutão em Aquário, com questões históricas pertinentes a esse trânsito e implicações coletivas importantes, né? Que transformações a gente pode esperar desse trânsito. Aqui, no entanto, a gente vai falar sobre essa retomada do movimento direto, porque também tem significado em astrologuês. Nessa descrição aqui do tempo de entrada, de saída e etc. do Plutão em movimento retrógrado e em movimento direto, vocês já devem ter percebido que ele faz essa retrogradação em algo em torno de 5 a 6 meses todo ano. E vamos dizer assim, que o período de retrogradação de um planeta cujo significado é o de Plutão pode trazer aquela tendência a gente remodelar as nossas condições, se autotransformar, às vezes voluntariamente, pegar as pontas soltas e tentar emendar o que falta, ou descartar aquilo que não presta mais, que não tem mais jeito, mas que aquilo ali ainda dá tempo para a gente digerir até um certo ponto. Claro que se isso estiver atingindo algum ponto crucial do seu mapa astrológico individual, não tem este mais ou menos, não. É tudo muito intenso mesmo. Mas se não, fica no efeito geral, o efeito que coletivamente se sente da retrogradação. Na retrogradação a gente repensa, rumina, né? Começa a planejar um monte de modificações. É muito mais frequente isso do que as precipitações. No entanto, nessa retomada de movimento direto é justamente a precipitação dessas mudanças, dessas transformações, das metamorfoses, das mudanças irreversíveis que ocorrem na nossa vida, aquela coisa que você dá um passo para frente, decidiu, não tem mais retorno, né? Então, no movimento direto, aquilo que você andou fazendo uma gestação de mudança, aqui é a mudança para valer. Nas fases de Plutão direto, desejos, segredos ganham superfície, vêm à tona. Isso vale para você individualmente, vale para coletividades inteiras, inclusive as dirigências existentes em todos os âmbitos de uma coletividade. Eu gosto de fazer uma analogia com aqueles profissionais que vão limpar os esgotos, né? Eles entram lá, descobrem o que está entupindo o esgoto, né? E essa descoberta, essa entrada é o Plutão retrógrado, mais ou menos isso, se for tomar aqui a coisa como algo grosso modo, né? Mas
quando Plutão entra em movimento direto, são eles trazendo aquela coisa, retirando o entupimento, né? Às vezes tem que trazer à tona para mostrar o que, que foi, às vezes foi um desleixo, às vezes foi algo anômalo, e esse problema é sanado, mas às vezes na base da pancada. A modificação vem a fórceps. E muitas vezes a gente que estava protelando um procedimento médico, uma cirurgia, com o Plutão direto, aquelas situações que estavam já complicadas se precipitam também. Então, às vezes é importante que se marquem as cirurgias e ou outros procedimentos médicos que são relevantes, né? Que não são, não é aquela coisa assim, eu acho que eu quero fazer isso aqui porque eu acho que é bacaninha. Não, é algo que se você não fizer, você vai se prejudicar muito. Com o Plutão direto, aquelas obscuridades que estavam assim, ainda meio que potenciais na cabeça, você tem que confrontar aqui, ó, na sua frente. As modificações e as confrontações, a gente tem que mover as peças do nosso tabuleiro para poder confrontá-las de maneira estratégica e o quanto possível com o menor nível de conflito. Vai haver em algum grau para uns, para outros nem tanto, mas haverá essa necessidade de desapegar. Falando em desapegar, vocês já devem ter visto aqui no canal, e se não viram, recomendo que vejam o vídeo que fala sobre o ingresso de Marte em Escorpião, sabendo que Marte, assim como Plutão modernamente, o Marte tradicionalmente, é regente de Escorpião também. Essa época da retomada do movimento direto de Plutão coincide com a chegada ali do Marte em Escorpião, que é um período que dura algo em torno de 1 mês e meio. Isso quando não há retrogradação do Marte, né? Então, após toda aquela fase de assimilação, né, de você se auto-perceber, perceber quais são as falhas que precisam de ajustes, desta vez é a hora de retomá-las, reconhecer padrões e daquelas mudanças voluntárias que você pode ter feito ao longo da retrogradação. Aqui, olha, às vezes não dá para você escolher época, hora, as mudanças estão vindo, assim, as situações se impõem. Por isso é que a gente tem que estar preparado internamente para aceitar as alterações de coisas sobre as quais não podemos ter controle. São coisas maiores, são decisões governamentais, são questões econômicas macro, são situações que ultrapassam o nosso poder de mexer com as realidades ao redor. A gente mexe até um certo ponto, mas tem coisas que, né, não dá para mexer, né? Não tem gradações durante essas fases, tudo é muito abrupto. E com Plutão a gente pode chamar aí de uma semana, 1 mês inteiro de processo, algo abrupto, até porque o trânsito do planeta é gigantesco, 248 anos em média em torno do Sol, né? E nas fases diretas do Plutão, o modo da gente lidar com ordem, tradições, governos, regras, tudo isso se modifica meio que à base da sacudidela, do solavanco. Nesse caso, justamente por estarmos no finalzinho, né, nesses estertores, os últimos graus do signo de Capricórnio, que governa justamente esses assuntos, que são estruturadores das realidades que vivemos. E quando em Aquário, essas passagens de Plutão direto, né, especialmente quando direto, abrem espaço para modificações que ocorrem a fórceps, modificações que abrem espaço para o que não foi ainda tão experimentado. Uma ótima recomendação para esses processos é uma coisa que muita gente que pratica meditação, que faz vários tipos diferentes de terapia, conhecem muito bem, que é praticar a aceitação. É claro que a gente não vai aceitar tacitamente toda e qualquer coisa sem que aquilo seja justo. O que é injusto a gente pode fazer frente, a gente pode questionar, a gente pode colocar uma tentativa de argumentação, um diálogo, às vezes até lutar para que aquilo ali se estabeleça de um modo correto. No entanto, a primeira premissa é a gente ter esse poder de aceitação do que não pode ser mudado. Nessas ocasiões, quanto mais a gente luta por uma coisa que já morreu, que já ultrapassou, que já não tem mais volta, pior para nós, mais resistências vamos criando, né? Causa aqui, efeito ali, tudo de volta aqui. Essas dicas, elas são especialmente importantes agora,
justamente porque nesses últimos graus do Capricórnio, quando ele agora está voltando ao movimento direto, aí vai fazer esse retorno ainda em 2024 para Capricórnio, vai e volta, como se não quisesse sair, né? Desde 2008, há esse prenúncio dessas crises que vem ocorrendo nos últimos 10, 11 anos, mais ou menos. Porém, nesses últimos graus, é como se tudo aquilo que estava sendo vivido se concentrasse aqui, para, assim, não larga o osso, né? Se concentrasse nesse finalzinho. Então atinge extremos, todos os extremos que eram esperáveis desde o início do trânsito. E assim será quando Plutão estiver daqui a 20 anos, 21 anos, no finzinho de Aquário. Os estertores de um signo tendem a reclamar um pouquinho mais. É isso, gente. Estejam aí alinhados com essa forma de proceder, que ajuda bastante. De resto, temos muitos outros trânsitos muito favoráveis. O movimento direto de Plutão não é nem desfavorável, nem ótimo, não é nem ruim nem bom. Ele é o que é, sempre existiu e a gente sempre se adaptou. No entanto, quando a gente está consciente dessa tendência, fica um pouquinho mais fácil, né? É isso. Um beijo para vocês e até a próxima.